paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui mais uma semana. Agora nós vamos falar e comentar aqui a lição de número 2. Lição essa que vai ser lecionada no dia 11 de janeiro de 2026. O título da nossa lição é O Deus Pai. Para comentar essa lição está aqui eu, o presbítero Alexandre, e o irmão Ricardo, professor aqui da sede. Paz do Senhor, professores, tudo bem com vocês? Feliz ano novo para vocês. Perfeito. Irmãos, vamos fazer uma oração e então vamos dar continuidade aos nossos comentários, tá certo? Oremos. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui na tua presença. Senhor, nós precisamos de Ti, do Teu amor, Senhor, nos direcione. Senhor, nos ajude, nos dá entendimento, nos dá uma direção nesse assunto tão difícil, nos dê palavras. Não sei se posso dizer a palavra correta, mas que é melhor explica dentro do nosso pequeno vocabulário, Senhor, a tua grandeza e a tua misericórdia, Senhor, o teu mistério, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, Ricardo, queria que o irmão fizesse a leitura do textuário e da verdade prática. Vamos lá. Textuário: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. A verdade prática: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Isso aí, perfeito. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, essa semana se encontra em Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27. Depois nós temos João capítulo 14, versículos 6 ao 11. Os objetivos da nossa lição, nós temos aqui o número 1, que significa reconhecer biblicamente a identidade de Deus, Pai, entender que o Pai se revela plenamente em Cristo, e 3, identificar atributos e nomes que expressam a natureza de Deus Pai. Irmão Ricardo, entrando aqui na introdução, eu queria que o irmão fizesse um rápido comentário sobre a introdução para a gente entrar na lição. Sim. Como é uma live para professores, né, irmão Alexandre? A gente tenta, de alguma forma, né, amenizar um pouquinho a situação, porque é um trimestre que não vai ser muito fácil, né? Nós tivemos aí um trimestre que foi um pouco prático, né? Mexeu aí com o corpo, alma e espírito. Foi um trimestre que a gente trabalhou mais com os seres humanos, no sentido assim, teve muita coisa que é prático e tal, né? Falou do espírito humano, falou da alma, falou dos sentimentos, né? E esse trimestre ele mexe um pouco mais com a parte teológica, né? É uma lição, se o professor tomar cuidado, é uma lição muito teórica, né? Ela é teórica em si, mas aí cabe o professor, através do Espírito Santo, tentar trazer algo prático, né, para cada aluno, que o aluno possa entender. Então, a Trindade, ela deixando bem claro, é um nome que ela não está escrito. Se você procurar a Trindade, tanto no Antigo Testamento, professor, como no Novo Testamento, você não vai encontrar, de hipótese alguma. Mas ela não foi, para deixar bem claro, a Trindade ela não foi construída. A Trindade ela foi revelada. Então, houve uma revelação, né, no sentido de três pessoas, não são três poderes, não são três deuses, né? Então, menos três senhores, são três pessoas, né? Então, como se fala três pessoas, está se relacionando, como se fala trindade, relacionado a três pessoas distintas, divinas, né? Mas são três pessoas relacionado, que dá esse nome aí, Trindade. Então ela foi revelada na época. Por introdução, fala assim: a doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, consubstanciais e distintas. Ou seja, o Pai não é o Filho, nem o Filho é o Espírito, nem o Espírito é o Pai. São três pessoas distintas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito é o Espírito. São três pessoas distintas, né? Isso aí. Irmãos, eu até queria já comentar aqui, de uma forma geral, como tema da nossa lição, esse trimestre é Trindade. Semana passada, né? A aula passada, a aula 1, nós falamos sobre esse mistério que é a Trindade. Explicamos algumas coisas, né? Começamos essa fase de explicação da Trindade. Nós vamos entrar agora em momentos e lições onde nós vamos falar especificamente do Pai, especificamente do Filho e especificamente do Espírito Santo. Mas
independente de estar falando do Pai, ou do Filho, ou do Espírito Santo, nós vamos estar sempre citando a Trindade, né? Por exemplo, entrando aqui no ponto 1, que é a identidade de Deus, o Pai, aí nós temos o item 1, o Pai é o único Deus verdadeiro. Nós temos o item 2, o Pai é a fonte da divindade. E o item 3, o Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. Então, nós estamos falando do Pai, mas aí nós já está colocando que ele age por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Então, de uma forma geral, a gente não vai deixar de falar do Filho, não vamos deixar de falar do Espírito Santo. E com certeza, quando formos falar mais do Filho ou do Espírito Santo, vamos estar sempre tratando das três. Então, é muito importante, acho que o primeiro conselho, já falei um pouquinho isso semana passada, mas acho que o primeiro conselho que eu dou aos irmãos, professores, professoras, é o seguinte: primeiro, tentar se ater ao texto da nossa lição. Embora o assunto seja profundo, e embora o assunto tenha um desenrolar, ou tenha um linguajar filosófico, um profundo, a gente pode levar isso de uma forma teológica muito profunda. É importante nós entendermos que nós estamos tratando ou ensinando alunos para que eles tenham uma certeza de fé, e não que eles vão debater academicamente esse assunto Trindade. Então, esse acho que é o primeiro ponto. Então, nós vamos falar sobre o Pai. Nenhum aluno vai sair da nossa sala com 50 minutos de aula debatendo filosoficamente ou teologicamente, de uma forma acadêmica, o assunto sobre quem é o Pai. Mas ele tem que sair com argumentos mínimos de que ele sabe que Deus, o Pai, tem essa característica, age dessa forma, tem esse comportamento, tem esses atributos. Então, isso é o mínimo que nós vamos falar. Então, eu queria que os irmãos, por mais que possa trazer assuntos mais complexos, porque dependendo da sala, talvez o irmão se sinta um pouco, o irmão, a irmã, né? Dependendo do nível dos alunos, se sinta um pouco mais obrigados a trazer um negócio mais elaborado. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos não tenha medo também de se atentar e deixar claro o conteúdo da nossa lição. Porque aí entendo que isso seja o suficiente para os nossos irmãos ter a certeza do que é Deus, de que Deus é trino, de quem é o Pai, tá certo? E aqui ele diz que o Pai é o único Deus verdadeiro. E ele já começa com uma declaração do Pentateuco que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele fala assim, ó, eu vou ser obrigado a ler esse texto porque para a gente ter uma ideia aqui exatamente ser mais específico, né? Deus, no Antigo Testamento, é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. Isso aqui é importante. O Antigo Testamento, ele vai revelar Deus. E nós entendemos que esse Deus que ele revela é o Pai. Então, de alguma forma, o Espírito Santo, e principalmente Jesus, ele está oculto nesse nome Deus. E aí, para mostrar isso para os irmãos, ou dar algum contexto bíblico, eu vou recorrer ao Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Porque diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então veja que aqui no princípio, ele fala do Verbo que estava com Deus e era Deus. Se nós formos para Gênesis, capítulo 1, a gente vai ter um texto um pouco diferente. Porque ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 fala que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, veja que o Espírito Santo, de alguma forma, ele já é revelado no começo da criação, diferentemente de Jesus, como o Verbo, a palavra,
Ele estava em Deus, era Deus, mas não estava visível. E aí eu quero já aproveitar uma fala que o irmão Ricardo fez aqui, que é a fala de que Deus, ele se revelou. Esse Deus trino, aos poucos, ele foi se revelando ao homem. Foi um pouco disso que nós falamos no Antigo Testamento, na lição passada. Então, Deus, ele se revela no Antigo Testamento através dos seus nomes, dos seus atributos e dos seus atos. Então, o ato da criação revelou Deus. O Antigo Testamento, ele também vai fazer isso, mas a revelação específica de Deus no Novo Testamento é através de Jesus. E aí, o Antigo Testamento traz um Deus poderoso, um Deus que domina, de certa forma, destrói, protege Israel. É o Deus revelado no Antigo Testamento, de alguma forma. E aí vem Jesus e vai dizer o Pai. Então Jesus vai trazer Deus e revela, olha, aqui está o Pai. Então a forma como o Novo Testamento revela Deus é um pouco diferente. O relacionamento que o Novo Testamento traz de Deus é um pouco diferente do relacionamento que se traz no Antigo Testamento. E aí o comentarista termina assim, ó, o próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os seus discípulos a orarem, Pai nosso que está nos céus, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Então os irmãos estão vendo que o Antigo Testamento, quando Deus chamou Israel e quis ter o relacionamento com eles, Israel falou, olha, do jeito que Deus se mostrou no monte, com trovões, com buzinas, com relâmpagos, com fogo, não dá. Então nós precisamos de um intermediário. Agora Jesus, esse intermediário, ele vem e diz o Pai. E aí, irmão Ricardo, eu queria que o irmão comentasse alguma coisa aí, concluísse, falar um pouco sobre o item 2, fique à vontade. Vamos lá. O item 2, o Pai é a fonte da divindade, né? Qual a ideia que a gente dá para você, professor? Não tenta entrar, se aprofundar, né, mano Alexandre, muito em assuntos que, às vezes, nem os teólogos têm resposta. Então, tenta, não estou dizendo também para você ser superficial, jamais. Né? Essa não é a ideia. Tenta também, por exemplo, para a lição não ficar tão teórica, porque essa lição você vai perceber que ela é teórica mesmo. Vocês vão ver que a gente vai andar por teorias e sem teoria. Tenta também tirar do aluno o que é Deus para ele. Isso é muito importante. Eu até pergunto para você, o que é Deus para você? A gente também, porque como é que eu vou falar de Deus se eu não conheço, se eu não tenho nenhuma experiência naquele Deus que quer, ele sempre quis ter relacionamento conosco. É nós que não quisemos ter com ele. Eles, né, sempre foi Deus que, essa parte que o Alexandre falou de revelar por que ele quis se revelar? Porque ele quis mostrar quem ele era, para mostrar que ele não é uma coisa tão longe, né? Ele quis mostrar quem ele era, por isso que ele deu nomes. Por isso que se revelou outro nome. A ideia de Deus é se revelar para o ser humano, para ele ter um relacionamento profundo com o ser humano. Perfeito. Então, senão a aula vai ficar muito teórica, os alunos vão cansar, vão falar, sabe que eu estou na escola dominical, eu estou numa escola de teologia. Então, na verdade, você tenta tirar também isso. O que é Deus para você? Tenta tirar e arrancar isso de algum aluno, para ver se algum aluno fala, você não fica muito teórico, a pessoa fica muito cansativa. Perfeito. E a gente não pode. Mas existem algumas coisas que eu anotei dentro da teologia. Alguns teólogos eles falam umas coisas interessantes dentro dessa parte. Então, nossa declaração de fé, que é aquela declaração de fé que a Assembleia de Deus tem, né, da CPAD, né, professa que Deus é supremo ser. Ele é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Note que não só Deus Pai como Deus Filho, isso a gente vai falar na lição 3, que quando Jesus falou assim, eu sou o alfa e o ômega. Quando ele falou eu sou o alfa e o ômega, o alfa é a primeira letra do alfabeto grego, não é isso? E o ômega é a última letra do alfabeto grego. É como se ele falasse assim, ó, antes do alfa, eu sou. É por isso que ele falou, sou o alfa e o ômega. Não existe alguém antes de mim. E ele falou, sou o ômega. Não existe alguém depois de mim. Por isso que ele falou, sou o alfa e o ômega. Eu estou no meio assim, ó, não existe. Então é quando você falasse assim, eu sou o primeiro e sou o último, sou o alfa e o ômega. Isso foi Jesus isso está relacionado a Jesus. Para mostrar que Jesus, o mesmo poder que o Pai tem, o Filho também tem. Se você chama Deus de eterno Pai,
O Filho também é eterno, sendo jamais... E o Espírito Santo também é eterno, vai mostrar nas próximas lições. Então vamos lá. Deus existe por si mesmo. Olha que coisa interessante. Ele não depende de alguém para existir. Eu dependo, nós, seres humanos, dependemos de alguém para existir. Quer uma coisa interessante para você existir? Oxigênio. Se tirar, irmão Alexandre, o oxigênio do planeta Terra, mas não sobra nenhum animal, quanto mais seres humanos. Não sobra. Vão sobreviver, talvez, por algum tempo, aquelas pessoas que vão pegar uma máquina lá, eles vão pegar aquele balão de oxigênio. Mas quanto tempo? 1 hora, 2 horas, no máximo, 3, 4 horas, depois não vai conseguir mais, vai morrer de qualquer jeito. Você está vendo como nós somos frágeis? Só para você ver. Então, Deus, ele não existe, Deus não precisa de oxigênio para sobreviver. Olha só que coisa interessante. Então, Deus não existe por si mesmo, pois não depende de nenhuma força originária para existir. Nós precisamos, porque nós existimos por causa dele. Deus não existe por causa de nós, ele existe por ele mesmo. Ele é talvez seja a palavra certa, autoexistente, né, Mancho? Talvez uma palavra, ele é um ser autoexistente. Seu próprio nome, Yahvé, declara que ele é e continua sendo quem ele é. Então, ele sempre, essa palavra é muito forte, ele é o que é e pronto. É tanto que eu até falei na classe, eu gosto daquela expressão que ele usou, né? Eu sou, que quando fala eu existo, dá a impressão que ele existia e passou a existir, né? Eu acho interessante essa palavra eu sou, ou seja, ele é. Ele fala, Deus existe, dá a impressão que ele não existia, passou a existir, então eu prefiro a expressão ele é. Interessante. Mas também se você acredita assim que ele existe, não tem importância, mas eu gosto da expressão ele é. Então ele não depende, então a gente já sabe que ele não depende de alguma coisa. Outra coisa, Deus não depende de ninguém para aconselhá-lo. Não existe, vou procurar alguém para me aconselhar. Não existe isso. A gente depende, né? Às vezes a gente depende de um irmão, de um que é o nosso próximo. Às vezes a gente depende da esposa, o esposa depende do esposo. Um pastor, nós às vezes dependendo da situação, nós vamos conversar com o pastor para ver o que ele acha, né? Mas Deus não tem conselho, né? Ele mesmo, né? Ele não tem, vou sentar na mesa, antes de eu tomar uma decisão, vou pedir um conselho para o Espírito Santo. Ele não precisa, eles se conectam. Ele não precisa chegar perto, estar perto para conectar, eles se conectam. Então eles não precisam, isso não existe na Trindade. Outra coisa, ele não necessitou de nenhum outro ser para ajudá-lo na criação ou na providência. Outra coisa que a gente precisa entender, irmão Alexandre, que Deus, ele tem propósito, né? Deus não faz nada sem ter um propósito. Quando ele criou o homem, tinha um propósito. Quando ele criou a igreja, tinha um propósito. Quando ele derramou o Espírito Santo, tudo existe um propósito. Não existe nada por acaso. Deus criou uma coisa por acaso. Não existe, tem um propósito. Primeiro que Deus, ele conhece o futuro. Tudo aquilo que ainda vai acontecer, ele já sabe. Então, tudo existe um propósito, porque existe uma finalidade disso daí. Isso é uma coisa muito, muito forte. Só para continuar aqui, a hora vai embora. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim Deus também ao Filho ter a vida em si mesmo. O Filho também tem. O mesmo poder que o Pai tem na vida em si mesmo, o Filho também tem. Ele é o Deus imutável, ou seja, não muda. Desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Ou seja, se você saísse daqui, desse plano que nós estamos presos ao tempo, a lição vai falar, se nós saísse desse tempo e fosse para lá, a gente encontra e voltasse a trilhões de anos na eternidade e tal, nós viríamos o mesmo Deus, o mesmo pensamento que Deus pensava lá, ele pensa aqui. Só que a gente nunca alcançaria isso, porque é a eternidade, ele vive na eternidade. A natureza, irmão Alexandre, de Deus viver na eternidade, e nós não. Para nós vivermos na eternidade, a gente tem que sair do tempo. Só existe uma vez que Deus entrou no tempo, que foi quando foi a forma humana. Aí ele entrou no tempo, porque ele tinha que viver a forma humana. É tanto que nós damos idade para Jesus, 33 anos, porque ele entrou no tempo. Quando ele sai do tempo e volta para aquele negócio que não é chamado tempo, é chamado de eternidade, ele não se dá mais idade, porque já é eternidade. É um negócio muito forte. Mas como ser humano, ele teve uma vez, já teve lições, nós estudamos sobre isso, ele teve uma vez de entrar no tempo. Irmãos, o irmão explicou bem essas características de Deus Pai. No item, eu quero juntar um pouquinho aqui desse ponto 2 com o ponto 3, no finalzinho fala assim: o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, portanto, ele é a origem e a fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. Eu quero tocar nesse assunto aqui, meus irmãos, porque isso aqui pode gerar algum problema na sala.
Essa palavra gerado, por exemplo, ele é colocado aqui, ou até mesmo a palavra procede, porque note que tudo que o irmão Ricardo falou sobre Deus, imutável, eterno, todo-poderoso, tudo isso nós sempre tratamos disso e colocamos isso sobre o Pai. O Antigo Testamento mostra isso e é o Pai que está ali. Não, nós enxergamos o Pai como esse Deus todo-poderoso. Nas nossas limitações humanas, quando nós vamos explicar Deus, nós dizemos o seguinte: o Pai tem essa primeira primazia, né? Ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. E o Filho, ele é gerado do Pai, não no sentido que ele foi criado do Pai, mas no sentido de que não tem como separar o Filho do Pai. Por isso que os homens colocaram a palavra gerado. E uma das coisas que facilita ou incentiva ou fez com que os homens usassem essa palavra gerado é o que está escrito em Hebreus, capítulo 1, nos seus versículos, nos Salmos, porque está escrito assim: Tu és meu filho amado, eu hoje te gerei. Então, essa palavra gerado mostra que se Deus gerou alguém, esse alguém é Deus. Isso aqui, irmãos, são expressões humanas. Eu estou explicando para os irmãos aqui, para as irmãs, porque os irmãos têm que ter um mínimo, talvez, de explicação para poder falar com os alunos. Mas é algo que, como é que eu vou descrever esse Deus que é eterno, como falou? Você retorna a 1 trilhão de anos atrás e Deus está lá do mesmo jeito. Então, nossa cabeça não alcança isso aqui. E o Espírito Santo vai proceder também de Deus de forma que não tem como separar Deus. E aí você tem um Deus chamado Pai, um outro Deus chamado Jesus e um outro Deus chamado Espírito Santo. Essa expressão quer dizer exatamente isso. O Filho e o Espírito Santo procedem do Pai, ou seja, estão junto com o Pai, ou podemos usar o que está escrito em João, né? 1 em 1, estava com Deus e era Deus, é o verbo, então está lá os três. E aí, entrando no item 2, que é o Pai age por meio do Filho, mas indo mais no finalzinho, fala assim, ó, o credo de Atanásio. Nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Então, guarde bem isso. Para a gente descrever Deus, não dá para fazer em uma única expressão. Você tem que juntar várias. Então, em uma expressão, você diz que o Pai tem a primeira primazia, o Filho tem a segunda, o Espírito Santo tem a terceira, e aí você explica uma certa hierarquia entre eles, mas depois você usa uma outra expressão para poder dizer, olha, não tem hierarquia entre eles, eles são... Então, isso é Deus, esse é o Pai. E o Pai, ele tem lá a sua primeira primazia, mas ele depende tanto do Filho, que ao ser humano ele também se manifestou de forma mais aberta e mais clara através do Filho. Né? Aí ele coloca assim, ó, a paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. E aí nós vamos ver um pouquinho mais para frente que é a questão do intermediário. Moisés teve que ser o intermediário entre Deus e Israel. E entre Deus e a humanidade, entre o Pai e a humanidade, para que o Pai possa ser chamado Pai, para que o Pai possa ter um relacionamento conosco, para que nós possamos viver esse Deus sem ser a sua parte que destrói pecado, nós precisamos do Filho. Então o Pai age em nós através do Filho. Sem o Filho, não tem como ele agir em nós. E isso aqui aí trava nossas palavras, irmãos.
Mas é só para a gente ter aqui uma explicação, para nós termos uma ideia. Os versículos bíblicos vão sempre tratar desses assuntos. Aí o comentarista ainda coloca assim: o Pai planejou a redenção, Tito 1 e 2, e o Filho as realizou, João 17,4. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser consolador e ensinador. Então note que assim, tudo isso que eu falei aqui para os irmãos é muito teórico. Como é que, e eu quero que talvez os irmãos pensem nisso, utilizem as dicas que o comentarista colocou, principalmente no plano de aula. Como é que eu pego isso que é muito teórico e levo para os alunos de forma que a lição fique mais agradável e haja debates e comentários e assim por diante. Então isso aqui fica um exercício para os irmãos aí, para as irmãs pensarem um pouquinho, analisar, porque isso vai depender muito de cada sala, de como os seus alunos agem diante de um tema como esse. Então vamos seguindo aqui. Entrando no ponto 2, que é o Pai revelado em Cristo, nós temos o seguinte: o Pai se revela aos humildes. O item 2, o Pai se faz conhecer pelo Filho. E o item 3, quem vê o Filho vê o Pai. E aí, irmão Ricardo, eu queria que o irmão já falasse um pouquinho desse ponto 1. Vamos lá. O Pai revelado em Cristo, o Pai se revela aos humildes. Como eu já falei bem no começo sobre a construir, né? Ou ser revelado. O que o professor precisa entender aqui é o seguinte: Deus, ele se revela ao ser humano, né? Ele se revelou a Abraão, ele se revelou a Israel, e hoje ele se revela através, porque ele tem através da sua palavra. Então eu preciso acreditar na palavra. Eu não posso, irmão Alexandre e professores, rejeitar essa revelação. É muito perigoso eu rejeitar a revelação. Mas o que é revelação? Né? Nem tudo foi revelado. É aquela frase, né? Tudo que a Bíblia diz que Deus é, ponto final. Mas nem tudo que Deus é, a Bíblia diz. Exato. Porque se a Bíblia dissesse tudo que Deus é, a gente estaria limitando a pessoa de Deus. E tomar muito cuidado. Perfeito. Não é isso? É um perigo. Outra coisa, não rejeite aquilo que já foi revelado para você. Agora, aquilo, irmão Alexandre, que não foi revelado para nós, por que eu vou atrás? Não foi revelado. Então eu vou ficar procurando coisas que não foi nem revelado para mim. É muito perigoso. Então, mas o que foi revelado, o que já nos foi revelado, eu preciso acreditar e continuar acreditando. Perfeito. Não jogar isso fora, porque já não foi revelado. Por isso que Paulo falava assim: o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. O que ele recebeu do Senhor? A revelação. A revelação, ali, por exemplo, lá é sempre lido na ceia, né, sobre Coríntios. Ele recebeu a revelação do significado da Santa Ceia. Então, e ele não passou a nós, mas ele não passava aquilo que não foi revelado para ele. Tudo que Paulo nos revelou foi porque Deus revelou para ele. Aí ele revelou também para nós. Então eu não posso chegar para o aluno e ficar falando coisas que nem eu fui revelado. Então a gente fala daquela revelação que nós tivemos. Então vamos lá. Olha só, Jesus exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Que verdade é essa? Ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste a quem? Aos pequeninos, está lá em Mateus 25. Os primeiros intitulados sábios, que eu acho que é os sofos, né? Os sofos, são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Os outros, os instruídos, são as pessoas com culturas e instrução. Esses vocabulários caracterizam os fariseus e os escribas, que se vangloriavam de sua formação privilegiada. Eles teve condições de estudar, então eles ficavam começando a se vangloriar, mas que padeciam de cegueira espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos. Olha só, então, para quem que ele se revela? Aos humildes. Quer aprender, processo assim, quer aprender alguma coisa? Seja humilde. É o primeiro passo, tanto para professor como aluno. Tem professor, irmão Alexandre, que ele não quer mais aprender. Está deixando a soberba tomar conta. Professor, a gente precisa, às vezes, até ouvir um pouco o aluno. Você não pode ficar 50 minutos jogando um monte de informação. Você vai dizer, o professor jogou um monte de informação lá 50 minutos, eu queria falar alguma coisa e o professor não deu espaço. Dê espaço ao seu aluno, para você também sentir
que às vezes o pastor está procurando alguém para substituir, ou está procurando alguém para ele ter uma ideia, e às vezes ele fala, ô irmão Alexandre, tem alguém lá na sua sala lá? Não, mas eu tenho um irmão lá que... Como é que você descobriu isso? Eu dei oportunidade para ele. É simples, mas como é que eu vou saber se a pessoa tem um grau, assim, que às vezes tem irmão que tem dificuldade, mas tem irmão que ele já começa a ter ele conseguiu, ele destravou de alguma forma, ele se destravou e ele conseguiu ele consegue captar coisas mais profundas, tá? Ele consegue entender um pouquinho mais. Então, mas isso cabe ao professor a dar essa oportunidade. Então ele se revelou, nada foi construído, ele se revelou. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que consideram sábios aos próprios olhos. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, aqueles que possuem a humildade das crianças. Presta atenção como é uma criança. Criança ela tá nem aí se apareceu. Ela vai perguntar, por exemplo, eu tenho 2 netas, ela vai perguntar por que o azul não é vermelho. Mas é uma besteira, não é? Mas ela é criança. Então, às vezes, a gente precisa ser humilde diante de Deus eu posso questionar para o meu pastor, para o professor, para o mestre, mas eu também posso fazer pergunta, por que é assim? Nem tudo vai ter resposta, principalmente porque a Trindade é um mistério, já pode dizer, o mistério da Trindade. Então, algumas coisas foi nos revelado. Por exemplo, que você olhava para Jesus, alguém falava, mostra-nos o Pai. Aí Jesus respondeu para ele assim, por que você quer que veja o Pai se você está olhando para ele e eu sou igual ao Pai? Então, são essas coisas que são as revelações que o Pai, quando você olhava o Filho, era a mesma coisa, não é que o Filho era o Pai, a ideia não é essa, é que quando você olhava a humildade do Filho, o jeito do Filho tratar o ser humano, os próximos, você olhava o Pai, porque o Pai ama o pecador, não ama o pecado, ele ama o pecador. Da forma que Jesus amava os pecadores, Jesus comia com os pecadores, se deixava os religiosos naquela época doidos, eles não aceitavam. É a mesma coisa, o que Jesus fazia, o Pai também, se o Pai tivesse em forma humana, faria a mesma coisa que o Filho fez. É isso que Jesus queria dizer. Seja humilde, não sabe? Pergunte, né? Senta lá, ouça um pouquinho, para um pouquinho, deixa eu ver um pouquinho o que esse aluno quer dizer. O que ele quer dizer com isso? Nunca questiona, nunca fala assim, aluno, você está errado. Nunca faça isso com o aluno. Porque às vezes um aluno que está começando ali, mas de repente você trava o aluno. Você travou o aluno, pronto, o aluno não vai falar mais. Não, ouça ele, né? Chega em casa, medite um pouquinho o que ele falou. Vou pegar um gancho do que o irmão falou. Uma coisa que o Hernando sempre falava quando a gente tinha a nossa reunião presencial ele dizia o seguinte, saiba dizer não. Então, às vezes o aluno faz uma pergunta que não tem nada a ver com a aula e de alguma forma você tem que saber, às vezes, responder aquele aluno a pergunta dele ou dizer, não vou responder sua pergunta, mas de um jeito que o aluno fala, tá bom, isso não tem nenhum problema para ele. Esse aqui é importante. Irmãos, aí um ponto importante que eu quero também destacar da lição é que no final das contas os pontos vão se misturando, né? Porque nós falamos no item 3 que o Pai age por meio do Filho e do Espírito, e aqui nós já temos 2 pontos, que é o item 2 e o item 3, que fala o Pai se faz conhecer pelo Filho, e o terceiro, quem vê o Filho, vê o Pai. No final das contas, esses 2 versículos, esses 2 tópicos vão falar o mesmo ponto, de que o Filho, ele é um intermediário entre Deus e os homens, entre o Pai e os homens. Então, para nós entendermos isso, eu vou continuar falando um pouquinho do que eu comecei. Deus se manifestando lá no monte é algo muito importante ali. Deus se manifestando para Israel no acampamento. As falas de Deus é sempre importante isso para mostrar a importância do Filho. Porque, teoricamente, nós temos assim, Deus veio e prometeu o Filho. Vou mandar o Messias, vou mandar um que vai pisar a cabeça da serpente. E o desenrolar da história de Gênesis, Êxodo, até vamos ver quando vai nascer esse menino. O ponto é que, em um dos momentos que a construção de Israel, tornar Israel uma nação, então Deus vai passar para Israel os 10 mandamentos. Ele tem uma apresentação tão terrível que os homens falaram, nós vamos morrer.
Se nós pegarmos de novo Isaías, lá na visão que ele teve, ao ver Deus, ele falou, vou morrer. Só que, como é que Deus se manifesta ao homem? Aí vem a promessa do Messias. E na continuação e na revelação ao longo dos anos da promessa do Messias, aí vem um dos nomes do Messias, que é Emanuel, Deus conosco. Ou seja, Deus vai andar no meio dos homens, mas como é que Deus pode andar no meio dos homens se quando o homem olha para Deus vai morrer? Quando Moisés falou, Deus, eu quero te ver, o Pai, né? Pai. Ele não chamou o Pai, mas o Senhor, o Deus, quero te ver. Não, se você me ver, você vai morrer, só vai poder vir pelas costas. Agora os homens estão olhando Jesus face a face, frente a frente. Estão questionando Jesus, estão abraçando Jesus, estão tocando na orla de Jesus, estão pegando na mão de Jesus, ou seja, estão usufruindo dessa presença de Deus. Ou seja, de alguma forma, Deus, ele se manifestou aos homens através de Jesus. E aí eu sempre falo aqui, de acordo com as lições, que é o que fala o item 3, essa Hebreus 1:3, ele fala assim, né? O qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa. E juntando o que ele falou para Filipe, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando os homens estão vendo Jesus, você vai ser curado, levanta-te e anda. Era o Pai fazendo aquela obra. Então, Jesus, ele foi a expressão exata de qual é o Pai. O que nós temos que aprender com isso? Qual que é a aplicação disso? Quando nós vamos para a revelação de Deus no Antigo Testamento, pelos seus nomes, pelos seus atos, há um Deus ali que em algum momento pode ser até mal interpretado. Mas quando nós vemos Deus através de Jesus, então esse é o Deus da aproximação, é o Deus que faz tudo pelo homem, é o Deus que entregou Deus para que o homem tenha vida. Então agora é um relacionamento, é o Pai. E aí eu acho que isso aqui foi um dos maiores presentes que Deus deu ao ser humano, que é esse relacionamento entre pai e filho. Porque quando há um relacionamento entre pai e filho, onde há muita briga, muita discussão, todo mundo questiona, porque não é esse o relacionamento, não é essa a visão. E olha bem, essa visão de relacionamento entre pai e filho ser algo que o filho sempre busca no pai uma ajuda e encontra, o filho sempre busca no pai um auxílio e encontra um consolo, é essa figura que Jesus veio mostrar para nós e se revelar esse Deus que é Pai de todos nós. Foi essa figura que Jesus veio mostrar e ele deixou isso muito claro, né? Esse finalzinho aqui fala assim, a obra, as palavras e o caráter de Jesus são expressão direta da ação do Pai. Bom, Ricardo, vamos ter mais algum ponto para complementar aqui no ponto 2? Sobre a revelação, ela é profunda, né? Porque você pode ver que Deus ele se revelou a Israel, olha que coisa interessante. Quando ele se revelou a Israel, o que ele queria dizer? Ó, Israel, vou me revelar a vocês. Só que eu quero que vocês levam, olha que coisa profunda, eu quero que vocês levam isso para os gentios também, eu quero que vocês levem isso para o mundo. Aí o que Israel fez? Não levar não. Não, vamos parar por aqui, não vamos levar. Aí Deus falou, tá bom. Deus revelou para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha uma facilidade de ser um judeu, mas também ser um facilitador de levar o evangelho para o gentio. O que ele fez? Então tá bom, então eu vou levar os gentios. E o nome de Paulo, por incrível que pareça, no original é menor. Então ele levou aquela revelação, o Pai se revela aos humildes, ele revelação ao humilde, que é o menor, que é Paulo, e ele levou para os gentios, e esse gentio chegou até nós, olha só. Mas é uma revelação que foi mostrada lá, bem no começo, lá começo com Abraão, com Israel, é um negócio muito profundo, é uma coisa assim, surpreendente esse negócio aí. Mas é um assunto, irmão, assim, que não dá, né? A gente não tem o tempo, não dá. Só a gente ia falar muita coisa sobre revelação aqui, mas não dá o tempo. Mas é assim, pega essa revelação
e guarde com vocês também, né? Fala isso, guarde isso, não jogue isso fora, não troque isso né? Não faça igual aquele lá do Antigo Testamento, lá que um trocou a primogenitura. Na verdade, ele vendeu, né? Eu acho que ele foi ali, foi uma coisa até barata, né? Se ele tivesse vendido caro, né? Ele foi quase de graça. Não troca essa revelação, essa coisa linda que Deus te deu e jogue fora. Não, guarde com você. Fica com essa palavra, guarde com você e mostre para os alunos, não jogue fora isso. Ricardo, vamos falar uma coisa que é importante. Essas lições que às vezes é muito profunda, ou tem muita teoria, assim, normalmente a gente fica buscando uma questão prática. E eu já toquei um pouquinho no começo, isso que o Ricardo falou é de extremamente importância. Esse é um dos pontos que nós temos que frisar para os alunos, porque embora a gente vá discutir, né, que Jesus é revelação, mas no final das contas volta para o aluno e fala, mas olha, se segura nisso, e seja firme nessa questão de que Jesus revelou o Pai e que esse amor do Pai nos envolve, que a gente viva isso. Uma pergunta muito importante que nós temos que fazer para os alunos: você está vivendo esse amor, ou esse relacionamento, ou essa revelação que Deus te deu? Você vive isso até onde você conhece? E aí incentivar e mostrar, olha, o Espírito Santo tem mais para revelar sobre o Pai. Só que aí nós precisamos buscar, nós precisamos ir atrás, nós precisamos deixar Deus fazer isso. Isso aqui é um ponto muito importante para nós tratarmos nessa aula, porque nós estamos revelando o Pai, nós estamos falando do Pai. Continuando aqui, irmãos, nós temos o ponto 3, que é a pessoa de Deus Pai. Aí nós temos o item 1, atributos incomunicáveis do Pai. O item 2, atributos comunicáveis do Pai. E o item 3, os nomes que revelam o Pai. Novamente eu vou frisar isso. Veja que nós estamos falando do Pai. Sempre de Deus. Estamos falando de Deus, Pai. E tudo isso que nós estamos falando do Pai, ele se repete ao Filho e se repete ao Espírito Santo. Mas nós estamos falando de Deus, o Pai. Tá? E aí, o Deus, o Pai, ele é chamado, ele tem os principais atributos, né? Autoexistência. O Ricardo já explicou bem isso aqui no começo da aula. Eternidade. Eternidade aqui também, o Ricardo já falou, mas Deus não tem começo nem fim. Não está limitado ao tempo. Então, por exemplo, né, Pedro vai falar que Deus, um dia, para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Como explicar isso, irmão? Para Deus, o que aconteceu lá no Éden é tão claro e tão nítido como hoje, como essa live que nós estamos fazendo aqui. E o que vai acontecer daqui a 1000 anos, para Deus também é claro e nítido. Porque aí vai entrar aqui a onisciência, vai entrar a imutabilidade, que é imutável. Bom, o Ricardo falou aqui tudo muito bem. O Deus que era daqui a 1 trilhão de anos atrás é o que ele é hoje. Ele não teve. A Bíblia chega a dizer que ele não tem sombra de variação. E essa sombra de variação é interessante porque, assim, hoje as lâmpadas normalmente não tem mais isso, mas essa lâmpada mesmo de areia, essa mais branca, né, quando você coloca a mão assim, ela faz uma sombra que é mais forte ali, menos forte aqui, você não consegue identificar, tem 2, 3, 4, aqui no caso aqui eu vejo 2, 3 mãos, por conta da forma que é a luz, então isso é a sombra de variação. Diferente do sol, quando você vai no sol lá, o sol faz uma luz e faz uma sombra única. Deus não tem sombra de variação, ele é imutável, onisciente, onipresente, está em todos os locais, em todo momento, conhece tudo. O que eu estou pensando aqui, ele sabe, o que você está pensando aí na aula, ele sabe, mas ao mesmo tempo ele está ajustando ou atendendo o pedido de um japonês que está orando a ele está ao mesmo tempo vendo e socorrendo alguém que permitindo uma morte ali, permitindo uma vida ali,
fazendo um milagre aqui, ele está acompanhando tudo, fazendo tudo, e esse é o nosso Deus, isso é Deus. Esses atributos só Deus tem. O Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo tem. Então a gente vai tratar isso aqui. Bom, Ricardo, fica à vontade aí, o item 2, o item 3. Vamos lá. É interessante, né, essas coisas que a gente vai estudando, mas é assim, professor, é assunto que precisaria de algumas horinhas, né, Alexandre, para desmiuçar tudo. Então a gente tenta fazer um resumo, repito, não esqueça de ouvir sempre o seu aluno, né? Às vezes você vai falar sobre santidade, amor, e às vezes a gente não questiona o aluno. O que você entende sobre santidade? O que é santidade para você? Até que ponto é santidade e até que ponto não é santidade? Por que Deus existe? São perguntas. Por que Deus exige santidade? Você chega para a classe assim, classe, por que Deus nos exige? Porque você também tem que auto se incluir, né? Porque nós também estamos ali. Por que Deus nos exige a tal santidade? É engraçado que é uma coisa que Deus pediu e ele mesmo responde, né? Ele não fez o intermediário. Isaías, escreve assim, hoje ele não. Ele falou assim, ó, sejais santo, aí ele dá a resposta. Antes de alguém perguntar o porquê você é santo, ele fala assim, sejais santo porque eu sou santo. Então não tem como escapar disso. Então não adianta a gente tentar burlar o esquema, o sistema, achar que Deus... Porque outra coisa interessante, alguém fala, você pode ver que quando você entra no seu quarto para orar, ele não ouve você, ele te vê. O negócio é brincadeira não, ele te vê. Ele vê a sua intenção, ele vê o seu coração, ele vê se você é criança, se você ainda... Porque se você não for criança, ou seja, se você não nascer... É um negócio, olha, se for parar para pensar... Se for estudar sobre isso, o negócio é muito sério. Tem muita gente que está enganado, viu, mas acho que dá para... Entra lá, não se entra lá de qualquer maneira. Não se entra. Tanto que essa parte tanto que é uma sequência de coisas. Revelação, relacionamento. Como é que eu vou ter um relacionamento com um ser que é santo se eu não sou santo? É um negócio que a gente precisa pensar um pouquinho. Mas vamos lá. Atributos comunicados do Pai. São qualidades divinas que, de alguma forma, Deus compartilha com as suas criaturas, ainda que de maneira, deixa bem claro aqui, de maneira limitada. Deixa bem claro. Reflete os aspectos do caráter e da moral de Deus que pode ser visto. Quando alguém fala, eu queria entender um pouquinho o que é santidade, o que é ser santo. Levítico. Se você quiser se aprofundar, é lá. Porque lá, irmão Alexandre, o negócio era tão sério que quando o animal, é tanto que existe, o camarada não chegava simplesmente para o sumo sacerdote ou os pessoal dos tribos de Levi, eles observavam muito se tinha algum defeito no animal, não podia ter nada quebrado. Se tivesse uma perna quebrada, ou uma mancha, ali tem mais pelo, ali tem menos pelo, tem alguma coisa ali. Tudo era observado, até o olho do animal, se era azarou. Era um negócio muito louco. Se você olhar o livro de Levítico, você vai ver que o negócio era levado a sério, esse negócio de santidade. Tanto que quando o animal, você pode ver que até as vísceras, até o vísceras, era observado, diz que aquele tem que ser lavado. Eles lavavam, eu tenho certeza que existia um supervisor ali, que o supervisor não é coisa do nosso tempo, que ele olhava assim, deixa eu ver se realmente foi lavado aquilo ali. Eles olhavam aquilo ali, se era lavado, ou se tivesse alguma gota, alguma coisa que sobrou de algumas fezes, de alguma linha ali, teria que ser lavado novamente. Mas alguém fala assim, mas não era queimado, mas você vê como que é Deus. Você vê como que Deus ele é perfeito. É fezes, mas eu vou queimar. Deus não aceita. Tinha que ser lavado para depois ser oferecido. Não, é um negócio, quando se estuda Levítico, você fala, não é possível. Alguém fala, mas é Levítico, Testamento. Gente, a coisa hoje nós vivemos na graça, mas brinca com a graça. Facilita, leva a vida de qualquer maneira com a graça para você ver. Tem gente que brinca de ser crente, tem gente que brinca de ser pastor, tem gente que brinca de ser igreja, tem gente que brinca de ser tesoureiro, tem gente que brinca de ser professor de escola dominical, tem gente que brinca. Agora tem um ser que não brinca de ser Satanás. Satanás não brinca de ser... Ele é Satanás até o tutano, como diz o outro, ele não brinca. Então a santidade é um negócio muito forte. Santidade é tanto um atributo essencial quanto moral. Ele é essencial para a nossa vida, também ele tem que ser moral. Significa separação absoluta de tudo que é impuro. Tudo que é impuro, você precisa... aquilo ali é impuro, eu não posso. Tudo que é impuro, não aceito. Corrupto ou pecaminoso. Deus é santo em sua essência e exige santidade do seu povo. Ou seja, a natureza de Deus... Por isso que fala que Deus ele não peca, porque é da natureza dele não pecar. É da nossa natureza, irmão Alexandre, professor, pecar. Então, quando você vê o irmão pecando, tira sarro dele não, porque é da natureza dele pecar.
É natural ele pecar. Não deveria ser, mas porque nós herdamos isso de Adão. Isso está em nós. Quando for, por isso que fala, o velho homem morreu, os seus ele pecar. Mas ele, não é, ele morreu, mas nem brinca, ele está ali. Então, agora, Deus não, a natureza de Deus é santa. Por isso que Deus ele não pega. Será que algum dia, na eternidade, em algum passado, muito longe, porque Deus não existe passado, né? Será que ele pecou? Não, é da natureza de Deus não pecar. É da natureza dele. Amor é o atributo central do relacionamento de Deus com as criaturas. Ele nos ama. Mesmo nós, isso é graça, né? Isso é valor merecido. Mesmo nós nos amamos, Ele nos ama. Não se trata apenas de um sentimento, mas de uma característica essencial. É uma característica dele. Não é uma característica nossa. Se você ama, porque ele que colocou isso dentro de você, ele coloca. Porque se depender de nós, não amaríamos, não. Nós deixaria para lá. Mas é uma característica de Deus. Não tem como Deus não amar. Ponto final. Não tem como Deus não amar. Ele sempre vai amar o ser humano. Fidelidade. A fidelidade de Deus é a sua constância em cumprir tudo o que prometeu. Se Deus prometeu, mas já passaram 20 anos. Não, pode passar 30, mas que vai se cumprir, vai, porque é promessa. É promessa. Se foi Ele que falou através da boca de alguém, vai se cumprir. Pode levar anos, mas que um dia vai se cumprir. Aí você vai falar, e quando se cumpre, é no tempo certo. Você pode ver que é uma coisa interessante? Você pode falar assim, se Jesus tivesse nascido hoje, não teria cruz. Não teria Império Romano. Quem crucificaria Jesus? Não tem como. Ele teria que ser crucificado. Então, ele nasceu na época certa, onde tinha a cruz, onde tinha o Império Romano, para ser crucificado, ser imolado, né, por nós, onde surgiu a redenção. Deus ele é tremendo. E bondade refere a sua disposição e constante de agir com benevolência, generosidade e misericórdia. Então a vontade de Deus é a misericórdia. Ele é infinito. Se Deus é rico, Deus é rico, mas Ele é rico em misericórdia. Por isso que quando a pessoa lá tem que tomar muito cuidado. Deus, faça justiça com a humanidade. Tome muito cuidado, porque Ezequiel não se deseja, Senhor, tenha misericórdia dos seres humanos, que se Deus fazer, irmão Alexandre, justiça, Ele vai fazer justiça com o mundo, com muitas religiões e também vai incluir com muita gente que está na igreja, hein? Sim. Então, se Ele for global, então não peça justiça, não peça misericórdia. E aí um ponto importante, irmão, que esses atributos comunicáveis aqui do Pai, o irmão acabou de citar, não vou repetir, mas aqui não é uma lista completa, né? Existem outros atributos que Deus possui e que Ele também compartilha isso conosco, né? Aqui ele falou de santidade, amor, fidelidade, bondade, mas tem outros. Essa alegria, por exemplo, Deus é um Deus alegre, embora Ele é um Deus de festa, Ele compartilha alegria com a gente. Esses sentimentos que nós temos, foi Deus que nos deu. Então é importante pensarmos nisso também. E aí nós temos o item 3, que são os nomes que revelam o Pai. E aí de forma também aqui bem... eu vou ser rápida porque aqui é o nome e a forma que ele se posiciona. Então Elohim, que é Deus no plural, mas que reafirma que ele é um só, mas é Elohim, Senhor Deus, né? O Deus. Depois nós temos El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, Adonai e Kyrios, né? Adonai é hebraico, Kyrios é grego, que significa Senhor. O tetragrama, que é o Yahweh ou Yahvé, que significa eu sou que sou. Então, que enfatiza a eternidade, a imutabilidade de Deus. A gente diz que é o nome de Deus. Tem um segredo por trás desse Yahweh aqui, desse Yahvé, que diz que os judeus, quando iam ler, tinham respeito, nem liam esse nome por conta da lei, né? Aquele que chamava o nome em vão. Dizem que quando os judeus voltam do cativeiro babilônico, já não sabe mais falar esse nome. Então aí tem alguns falam Yahweh, academicamente é Yahvé, Javé. Então segue aí algumas coisas que é o homem tentando falar esse nome de Deus, mas não sabemos. Então esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade em sua soberania, poder, eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã e a grandeza de sua majestade e a majestade de Deus. Por exemplo, aqui também não é uma lista
Finda tem outros nomes. Elion, que é o sobre todos. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Então são nomes que os homens deram, dado uma situação, ou Deus se revela por esses nomes, porque ele vai falar, por exemplo, El Shaddai foi uma revelação de Deus a Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, e assim por diante. Alguns traduzem El Shaddai por Deus das montanhas, né? Deus dos vales, e assim por diante. Irmãos, sabemos que é uma lição que tem muito conteúdo teórico, mas também tem muito conteúdo prático, mas tenha em mente os objetivos da lição e que o aluno, ao finalizar essa aula, que ele saiba descrever, mesmo que de maneira simples, quem é o Pai, tá certo? Esse aqui é o nosso objetivo. Espero que o que a gente tenha comentado aqui possa te ajudar na sua aula. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus.